A sensação que eu tenho é que o Paulo Guedes não sabe. A bolsa de qualquer país que pretenda ter um mercado equilibrado, um mercado com forças equilibradas de compra e venda, tem que cultuar um contingente de aplicadores individuais importante. Aqui no nosso país, lamentavelmente, o banqueiro, ele, desde 1967, quando criou o Decreto-Lei 157, o Decreto-Lei 157 ele permitia que o cidadão adquirisse ações mediante o quê? Mediante um benefício que ele conseguiria do imposto de renda, um incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o banqueiro, sabiamente, é claro, né? O que ele fez? Ele conseguiu convencer as autoridades da época, que eram os militares, de que o brasileiro não teria condições de comprar bem, não teria condições de assimilar bem as compras que ele pudesse eventualmente fazer, e, portanto, então, sugeriu-se a criação do Fundo Fiscal 157. Eu me lembro. Com a criação do Fundo Fiscal 157, o principal princípio, que era formatar um contingente de aplicadores individuais, essa tese foi por água abaixo. E essa tese prevalece até hoje, está entendendo? Existe um mecanismo de mercado que a sensação que eu tenho é que o Paulo Guedes não sabe, está entendendo? Essa é a minha sensação, porque se ele soubesse, ele teria tomado providência já. É o seguinte, quem compra uma ação individualmente e, ao ter um resultado positivo, ele paga um imposto de 15% sobre o lucro, e isso ele o faz mensalmente, pagando sempre 30 dias após a realização desse resultado. O fundo, ele compra e vende e não paga nada. Ele especula de uma maneira desenfreada, desordenada, produzindo distorções de preços fantásticas e não paga nada. Quer dizer, então, há uma contemplação para que essas instituições façam esse movimento de mercado sem contribuírem de forma nenhuma. Isso aí ajuda o quê? Ajuda a enriquecer a Bolsa, porque a Bolsa quer que o cidadão compra e venda sistematicamente, e essas instituições. E quem paga com isso é quem? É principalmente o mercado, porque o mercado não consegue formatar um colchão de investidores capazes de produzir uma estrutura individual competente para que essas formações desordenadas de vendas não se concretizem, não é isso? Então, nós temos tido uma luta bastante intensa para que as autoridades, ao invés de tributar a produção e o consumo, que ela tribute a especulação. Afinal de contas, vejam só, a Bolsa chegou a faturar 40 bilhões por dia. Se você tirar aquilo que as grandes instituições estrangeiras elas produzem em termos de especulação, teríamos uma arrecadação fantástica. No entanto, parece que as autoridades fecham os olhos para isso, está entendendo? Então, essa é a luta que a gente tem tido ultimamente, e não precisa ser um grande economista, né, para ver que amanhã, se porventura o governo proibir a locação, que nada mais é do que um estelionato, tá certo? Se o governo proibir a especulação, o mercado sobe aí no mínimo uns 30% a 40%. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Muito bem. Luiz, você sabe que essa opinião é compartilhada nada mais, nada menos do que o Elon Musk, né? Dono da Tesla. Certo, tá. Eu concordo com ele também, né? Só que nos Estados Unidos, o universo de aplicadores individuais ele é muito mais intenso, ele é muito maior. Então, nos Estados Unidos tem mais ou menos o quê? Entre 80% e 85% de universo de aplicadores individuais. Então, a formação de preços manipulados, ela se torna um pouco mais difícil. Ela não é impossível, mas ela é bem mais difícil porque há o quê? Há uma contrapartida que sempre pode
ingerir de forma mais assintosa do que aqui, que onde não há nenhuma defesa. É isso? Não. O mercado lá pode tender mais para a eficiência do que aqui, não é? Muito mais. Embora o mercado Muito eficiente mais. seja um conceito ideal que na prática não existe, não é? Porém, se houvesse um mercado eficiente completo, não teria bolsa, né? Porque seria um preço só. Mas o Exatamente. mercado lá pode tender mais à eficiência do que aqui, né? Inclusive Por causa da quantidade de, né? inclusive a visão de mercado nos países desenvolvidos, ela é completamente diferente. Ela tem assim um sentido de parceria muito mais expressivo do que aqui, não é? Aqui ainda nós temos a grande maioria dos donos de empresas, os controladores, que eles querem ter 51% do capital, né? Não É. há necessidade disso. Estados Unidos, com 5, 6, 10% do capital, não é que você controle a empresa, mas você administra a empresa de uma forma assim competente. Não é isso? Por quê? Porque é parceria. Luiz, eu tenho 2 pontos aí que você tocou que são muito importantes. O primeiro, quando você diz que por que no Brasil não se taxa a especulação, não se coíbe certas práticas, eu diria que o mercado financeiro especulativo controla os políticos, controla o governo. Não o mercado financeiro, digamos, que ajuda os investimentos das empresas. Eu digo o mercado especulativo, esse que você estava mencionando, parece que ele tem uma força tão grande, não é? na política, dos ministros, que ele impede que haja uma coerção dessa especulação exagerada do mercado, né? E outro ponto que você toca, nos fundos, os fundos que não pagam ao imposto, né, que você falou, eles podem transacionar sem pagar, eles não têm a carga que a pessoa física tem. É interessante porque os próprios fundos são os maiores interessados em venda de descoberta. Você sabe por quê? Uma das razões, além de remunerar a carteira deles de uma forma que eu acho contra o patrimônio, porque a ação cai, né? Mas, além de eles remunerarem a carteira, eles têm o interesse. Você sabe que quem toma a ação pode votar. Não pode ter o dividendo nem o provento, mas pode votar. Pode conseguir acesso à votação nas empresas. Então, um dos interesses seria de tomar as ações para ter maior voto nos conselhos das empresas. Tem essa função também. Você sabia disso? Eu sei, não há dúvida nenhuma, mas só que existem critérios aí, né? O cidadão ele não pode, ele tem que ter mais de 3 meses o aporte da alocação, é isso? Ele pode votar, não há dúvida nenhuma. A grande questão toda é exatamente uma que você, en passant, tocou. Você sabe quem é o dono da Bolsa? Além do O dono da Luiz, Bolsa. além do O Luiz dono da Márcio, Bolsa. Não, eu não sou. Eu não sou. Estou brincando. O dono da Bolsa, em termos assim, estruturais, é um fundo chamado BlackRock, é um fundo americano. Eu sei. Entendeu? E existe também um outro parceiro dele que integram a estrutura acionária. Então, veja o que eu vou falar para você. O interesse maior é dos gringos. Então, vou dizer mais. Quem, durante muitos anos, manda na CVM é a Bolsa, porque é ela que direciona, é ela que orienta, é ela que indica os presidentes. Há não muito tempo atrás, ela indicou uma presidente chamada Maria Helena, que era funcionária da Bolsa. Está entendendo? Então, a CVM não Você faz vê que nada. deveria controlar a Bolsa, né? Ela que Exatamente, deveria. e na minha opinião, é a Bolsa que controla a CVM, está Mas assim entendendo? também aconteceu com Exatamente isso. os planos de saúde também, e outros órgãos regulamentados foram controlados, foram capturados por aqueles que pretendiam regular. Não é? Isso acontece no Brasil. Isso, claro. Agora, vou dizer uma coisa para você. O que mais me surpreende é que as autoridades não enxergam isso. Não Está enxergam, entendendo? não.
Ou não será que Não, eles não enxergam. Eu prefiro acreditar. Tem interesse em não enxergar, né? Não, eu prefiro que eles não dizer que eles não enxergam, porque falar que tem interesse já eu não tenho condição de provar. É bom, Tá é entendendo? verdade. Verdade. Eu prefiro interpretar que eles têm assim uma miopia extraordinária em relação a isso, né? Então, nós poderíamos ter um mercado de valores muito mais expressivo, porquanto você analisa também uma outra coisa que já aconteceu no passado, em 1969, 70, 71, que foi quando o governo criou o Fundo Fiscal 107, as verdadeiras aberrações. Entraram para o mercado empresas que nunca teriam condições de serem empresas de capital aberto, coisa que está acontecendo agora, novamente. Por quê? Porque naquela ocasião, os bancos tinham a grana na mão e precisavam, de alguma maneira, comprar ações e abrir capital de empresas, né? Eu conheço inúmeras que os controladores foram convidados, tá entendendo? Para abrir o capital e a coisa naufragou. Quer dizer, ao longo do tempo, percebia-se que aquela empresa não tinha condições de prosseguir como empresa de capital aberto. Hoje está acontecendo a mesma coisa, só que com recursos distintos. Nós tivemos recentemente uma redução drástica na remuneração da renda garantida, da renda fixa. Então, o que aconteceu? Isso daí gerou um sentimento de fuga para todos aqueles que prestavam dinheiro, não é isso? Os agiotas. Eles vieram para o mercado não convictos e nem assim que o mercado de valores ele é uma opção de investimento. Eles vieram para o mercado interpretando que o mercado ele é um instrumento de manipulação e um instrumento de especulação. Então, agora, o que está acontecendo? Acontecendo que as taxas de juros estão subindo e o pessoal está voltando para a renda fixa. Disso eu não tenho dúvida. Só quem não quer enxergar não vê, está entendendo?